Nós vamos à palavra de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 17, que diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então essa passagem mostra o momento em que Abraão sacrificou animais e colocou as metades dos animais assim, como formando um caminho entre as metades dos animais. E a Bíblia diz que uma tocha de fogo passou pelo meio das metades dos animais. Naquele momento, Deus entrava em aliança com Abraão. Abraão não viu um homem fisicamente. Abraão viu uma tocha de fogo passando. Aquela tocha de fogo era o próprio Deus. Muito bem. Lá em Êxodo, capítulo 19, no versículo 18, está escrito assim: E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então, quando Deus desceu sobre o monte Sinai, o topo da montanha parecia um vulcão. O topo do Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre o Sinai em fogo. Outra passagem. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Versículos 28 e 29 está escrito assim: Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Muito bem. O que você vê em todas as passagens? Qual é a palavra em comum aí? O que tem em comum? Deus sempre representado pelo fogo. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Quando na ilha de Pátimos foi revelado ao apóstolo João o Apocalipse, e João viu a Jesus, então ele descreve como Jesus apareceu, a aparência de Jesus para ele. E numa parte da descrição, no versículo 14, diz assim: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então, repare que em todas essas passagens, o que a gente tem em comum é que Jesus está sempre, ou Deus está se manifestando por meio do fogo. Deus é fogo consumidor. Eu nunca vi, ou nunca ouvi ninguém falar que foi curado, por exemplo, e dizer assim: eu senti gelar o meu estômago, por exemplo, e depois que eu senti aquele frio no estômago, aquela coisa, aquela presença gelada, sumiu a minha dor. Nunca ouvi falar. Mas eu já ouvi diversas vezes pessoas dizendo: eu senti um calor, queimou aquela parte onde estava doendo, queimou, e depois a dor sumiu, o caroço sumiu, a enfermidade desapareceu. Ou seja, os testemunhos testificam que Deus é fogo. Deus é fogo consumidor. Ele se manifesta por meio do fogo. Também você já deve ter visto nas correntes de libertação da igreja, quando manifesta um demônio, e o pastor coloca a mão na cabeça do demônio, da pessoa incorporada, e o espírito imundo grita assim, está queimando. Ele reclama e diz: está queimando. A mão do pastor
Ele não gosta da mão do pastor na cabeça da pessoa, do homem de Deus na cabeça da pessoa, porque ele reclama e diz: está queimando. É comum também, quando a gente estende a mão, a gente fala assim: ó, estende as mãos para cá, para queimar o mal. Para queimar o mal. Porque Deus opera assim. Deus é fogo consumidor. Nós temos vivido tempos em que, mais do que nunca na história da humanidade, as pessoas, elas andam preocupadas com a aparência física, em como vão se apresentar diante das outras. Há uma preocupação para não estar fora do peso. Se a pessoa começa a envelhecer, começa a vir a preocupação de esticar daqui, esticar dali. A pessoa quer fazer uma plástica, quer manter tudo em cima, tudo esticadinho. As pessoas querem, sabe, estar bem vestidas, querem se apresentar com uma roupa bonita, o que não é pecado. Agora, o que acontece, ou o problema, é que as pessoas se preocupam apenas com a aparência física, mas não se preocupam com a aparência invisível, com a aparência espiritual. Porque você não é apenas aquilo que os olhos humanos são capazes de enxergar. Você não é só matéria. Existe em você uma parte invisível aos olhos humanos, mas que é real, uma parte incorpórea, uma parte que vai além do material. Eu me refiro ao seu espírito, ao seu interior. E no mundo espiritual, tanto aos olhos de Deus como aos olhos do mal, só existem dois tipos de pessoas: a que está apagada e aquela que está acesa. A pessoa sem Deus, a pessoa que vive longe de Deus, espiritualmente falando, a aparência dela é como a de um carvão. Aliás, mais uma vez a natureza nos traz lições da vida espiritual. Quando todo mundo aqui já deve ter feito um churrasco em casa. Quando você vai começar o churrasco, a primeira coisa que você tem que preparar é o fogo. Mas, quando você pega o carvão, quando você abre lá um saco de carvão, então você junta lá os carvõezinhos, eles estão todos frios, apagados. Todos eles estão apagados. Na hora em que você acende, na hora em que você coloca o fogo, então, um pegou fogo, então você coloca aquele que pegou fogo, o que está apagado, junto do que pegou fogo, e coloca outro que está apagado junto daquele que pegou, e um vai acendendo o outro, sim ou não? Só que às vezes demora. Às vezes demora. Então, existem determinadas técnicas para fazer com que o fogo se espalhe mais rápido e todos os carvões se transformem em brasas. Qual é o método? Não, é o vento, é abanar. Tem gente que bota até um ventilador, que aí pega rapidinho. Quando o vento bate na brasa, o fogo fica mais intenso e ele se espalha de maneira que as outras brasas vão todas acendendo. Não é assim, sim ou não? Agora, se você pegar uma brasa daquela e tirar do fogo e afastar, ela vai ficar acesa um tempinho, daqui a pouco ela vai diminuindo, até que ela vai o quê? Ela apaga e vira cinza. Então, o carvão, para manter-se em brasa, ele precisa estar junto do braseiro, ele tem que estar perto do fogo. E para que ele se multiplique, é preciso que haja o vento. Aí a gente vai ler agora a passagem na qual eu queria chegar e que você deve ter aí a Bíblia aberta. Salmo 104, versículo 4. Faz dos seus anjos espíritos. Nós estamos lendo a edição da Bíblia fiel. Na outra
edição, que é a revista e atualizada, aqui na palavra espíritos, lá diz vento, mas é a mesma coisa. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, o quê? Um fogo abrasador. Então os anjos são mensageiros de Deus, são seres espirituais, que trabalham como o vento. Repare que no dia de Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito Santo e os discípulos estavam reunidos no cenáculo, diz a Bíblia que ouviu-se um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E foram distribuídas línguas como de fogo para os discípulos. Eles passaram a falar em línguas. Então fala-se de vento impetuoso e fala-se de fogo. Ali eram cerca de apenas 120 pessoas no cenáculo. Qual o resultado desse vento com fogo? Um incêndio espiritual que começou em Jerusalém e se espalhou para Samaria e até os confins da terra e atravessou os séculos e chegou até os dias de hoje. Esse fogo continua aceso até hoje. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo de Deus. E é esse fogo que você precisa ter em si por uma questão de sobrevivência espiritual. Hoje em dia, por causa ou por conta da religiosidade, o evangelho tem estado frio na maioria dos lugares. As pessoas se reúnem para ler a Bíblia em determinados lugares, igrejas, etc. e tal, mas elas entram e saem do mesmo. Quem entra doente, sai doente. Quem entra angustiado, sai angustiado. Quem entra vazio, sai vazio. Por quê? Porque não há fogo. Existe até a leitura bíblica, existe uma oração que parece às vezes mais uma reza, aquela coisa fria, em que as pessoas abrem a boca para falar com Deus e parece pedra de gelo caindo no chão. Mas, por que isso acontece? Exatamente porque tem faltado o Espírito, porque o Espírito Santo é que é esse fogo. Quando o Espírito Santo se faz presente, então há fogo, e havendo fogo, há o consumo daquilo, a doença é consumida pelo fogo. Quando há o fogo, então você ouve a palavra de Deus, ela queima dentro de você. Por exemplo, eu não posso ver, porque eles são espíritos, e os nossos olhos não veem o que é espírito. Mas há anjos aqui agora. E nós estamos trabalhando em parceria com os anjos. Nós somos servos de Deus e eles são nossos conservos. Lembra quando a Bíblia diz que no Apocalipse, João, o anjo do Senhor apareceu para João, e João foi e dobrou os joelhos. O apóstolo João dobrou os joelhos. O anjo na mesma hora falou assim: levanta, porque eu sou o teu conservo. Ou seja, João, você é servo de Deus e eu sirvo a você, eu sou seu conservo. Ou seja, nós trabalhamos, João, em parceria. É mais ou menos assim: você é a brasa e eu sou o vento, João. E de você a gente vai espalhar o fogo para o mundo inteiro. Então é isso que acontece quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo. Ela chega na igreja como um carvão apagado, frio. Quando vem o Espírito de Deus sobre aquela pessoa, então ela passa a ter dentro de si o fogo de Deus 24 horas por dia. Por isso que a pessoa que tem o Espírito Santo, mesmo em condições adversas, ela está sempre para cima. O carvão apagado não consegue entender aquele que é brasa do altar. Agora, antes de começar a reunião, eu pedi ali para o pastor Rodrigo trazer para mim uma vela.
E a gente filmou isso aqui, só para mostrar para você. Coloca o vídeo aí do fogo. Olha só, está de pé. Olha para o fogo. A vela está virando, mas o fogo está apontando para onde? Olha lá, virou a vela todinha. E o fogo? O fogo está para cima, gente. Olha lá. Está de lado a vela, mas o fogo está... Assim é a vida de quem tem o fogo dentro de si. Ainda que alguém queira jogar você para baixo, olha lá, você está de pé, está para cima. Mas se alguém tentar jogar você para baixo, o fogo continua apontando para onde, gente? O fogo continua apontando para cima. Olha lá. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você sempre vai estar assim. Ainda que alguém queira jogar você para baixo, você vai estar sempre apontando para cima. O Espírito Santo, ele puxa você para o alto, ele puxa você para o céu. Olha lá, a posição do corpo, a posição da vida, a posição da vela, não altera a posição do Espírito de Deus em você, porque você vai estar sempre sendo esse fogo, sempre para cima. Agora, a pergunta que não quer calar: mas bispo, o que eu preciso para ter esse fogo em mim? Porque sendo algo tão bom, né? Porque quem não quer ter o fogo de Deus em si? Por que esse fogo não vem sobre todo mundo? Na própria passagem bíblica está a explicação. Faz dos seus anjos espíritos, ou vento, dos seus o quê? Ministros, não é de todo mundo, um fogo abrasador. Ele faz fogo dos seus, ele só dá esse fogo para os seus ministros. O que é ministro? Se você for no dicionário, chegando em casa, dá uma olhadinha no dicionário. Um dos significados de ministro é servidor, servo. Por exemplo, os ministros do presidente da República servem o país, servem o presidente, auxiliam. Então, ser ministro é ser servo. Então, não tem como você se tornar fogo abrasador se você quiser ser senhor. Tem muita gente que vem na igreja, mas embora venha na igreja, sai ainda vazia, sai apagada, não recebe o Espírito Santo, porque ela não abre mão das suas vontades. Ela quer fazer tudo do jeito dela, ela quer levar a vida com Deus do jeito dela, ela quer ser senhor. Não, Deus faz dos seus ministros fogo, ou seja, dos seus servos. Ministro é aquele que dá, que se doa. Então ele só derrama o Espírito Santo quando uma pessoa se torna servo.